Olá, meus amigos, vocês que me seguem aqui no meu canal, grande alegria em voltar aqui, conversar com vocês e levar mais um pouquinho da palavra para você hoje, tá bom? Através do nosso Torpedo, projeto Torpedo 365. Gratidão profunda por você me seguir. Você que ainda não é meu seguidor, me siga aí, não custa nada para você e vai ajudar muito o canal no crescimento, no engajamento do canal, tá bom? Compartilhe o vídeo, esse e outros vídeos aqui do canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, isso tudo ajuda o engajamento do canal, tá bom? Eu vou chamar nossa vinheta, já já eu volto com o nosso vídeo de hoje, não saia daí. Nosso texto de hoje é a primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Eu quero ler um pedaço para você, tá bom? Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles e testemunhas dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Gente, eu estou lendo esse texto hoje e me lembrando de quanto absurdo a gente tem visto hoje nas redes sociais quando se trata de pastores, de líderes de igreja. Pessoas que mergulham de cabeça, literalmente, mergulham de cabeça nas ideologias, na política, na defesa de A ou de B e esquecem de fazer aquilo que dizem que foram chamados para fazer. Esquecem de cumprir a missão que dizem que Deus lhes deu para cumprir. Eu estou falando aqui desses pastores que estão dispostos a pegarem armas para derramar o sangue do seu irmão, porque ele não é do mesmo partido, porque ele não é da mesma ideologia. Veja só, quero deixar aqui mais uma vez bem claro, eu não sou de centro, eu não sou de direita e eu não sou de esquerda, ok? Então eu não estou falando aqui para menosprezar, para minimizar a crença, a convicção ideológica de ninguém. Estou falando aqui de uma perspectiva bíblico-cristã. Porque Jesus não chamou ninguém, vou repetir, Jesus não chamou ninguém para pegar em armas, para derramar o sangue do seu irmão em nome de uma ideologia, em nome de um partido político ou em nome de uma pessoa. Eu fico estagnado, eu fico estarrecido quando eu vejo pessoas falando de revolução, falando que estão dispostos a pegar em armas, a derramar sangue, a defender as suas ideias, ir até o fim. Pessoas que, antes de mais nada, dizem, eu sou pastor, eu estou aqui como um pastor armamentista. Gente, nós estamos vivendo o cúmulo do absurdo da história desse país. Sabe, o povo evangélico, até mesmo católico, aquele católico praticante, fervoroso, sempre foi referência de fé, referência para seus filhos, para os seus amigos, para a sociedade onde vivem. Principalmente foram referência para a sua própria família. E hoje nós vemos muitos ditos ou autoafirmados, né? Cristãos que estão dispostos a ir contra tudo que Jesus pregou para defender as suas convicções. Jesus falou em amor, Jesus falou de perdão, Jesus falou de tolerância, de paciência, e ontem no Torpedo nós vimos que Jesus falou até de sofrer por conta do nome de Cristo. Que evangelho esse povo anda lendo? Qual é o evangelho que esses pastores e membros de igrejas que se dizem evangélicos ou católicos, que se dizem cristãos, enfim, estão dispostos ou estão lendo? Eu lembro de uma frase que é atribuída a Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dizem que um dia
Perguntaram para ele por que ele não era cristão. Ele disse: eu não sou cristão por causa dos cristãos. A Inglaterra dava um mau exemplo para o país que eles colonizaram, que era a Índia. E Mahatma Gandhi, como um indiano, era um pacifista. Ele nunca pegou em armas para defender as suas convicções e as suas ideologias. A pregação dele era uma pregação calada, era uma pregação de paz, era uma pregação de resignação. Ele era muito mais cristão do que muitos cristãos que hoje se arvoram dizendo cristãos e pregando o seu cristianismo. Mas qual é o evangelho que os cristãos de hoje estão pregando? Qual é o evangelho que os cristãos de hoje estão dando exemplo na sua vida? Sabe, eu fico muito triste, realmente muito triste com isso, porque esse não é o Jesus que eu conheço. Esse não é o Jesus sobre o qual eu tenho lido na palavra. Eu tenho lido de um Jesus que virou a outra face, um Jesus que foi cuspido no rosto, um Jesus que foi coroado de espinhos, um Jesus que foi pendurado na cruz e que nos últimos momentos da vida dele, ele ainda disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que dizem. Sabe, você pode argumentar comigo, você pode dizer, porque nós temos que defender a verdade. Nós não temos que defender nada. Nós temos que ser testemunhas e não defensores, não pegar em armas para defender nada. Nós não temos que ser advogados de Jesus. Ele é o nosso advogado. Sabe, você pode argumentar com qualquer tipo de argumento, mas tem um tipo de argumento que você não vai conseguir me convencer quando você basear o seu argumento na palavra de Deus, na Bíblia. Você pode argumentar com qualquer outro livro, com qualquer outro pensador, com qualquer outro ideologista, se é que existe essa palavra, né? Ideólogo, se é que existe essa palavra. Você pode argumentar com qualquer tipo de argumentação. Você pode ser uma pessoa boa de articular palavras, persuasivo, mas se você for na Bíblia, e é a Bíblia que eu uso como regra para a minha vida, você não vai ter argumento para defender cristão armamentista, cristão que está disposto a derramar o sangue do seu compatriota por conta de um partido político ou de uma ideologia. Você está entendendo? Então, gente, Pedro, ele fez um alerta aos pastores: cuidem bem do rebanho do Senhor. Cuidem bem do rebanho do Senhor. Você que é pastor, é líder de igreja, é presbítero, seja lá qual for a função que você exerça de liderança na igreja de Deus, seja qual for a sua denominação religiosa, para pensar um pouquinho se a sua postura tem sido coerente com o evangelho do amor, o evangelho do perdão, o evangelho da abnegação, da resignação, o evangelho que diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Eu quero que você pare para pensar, porque tem muita gente olhando para você e tirando exemplo da sua vida para seguirem, seja para o bem ou seja para o mal. E eu desejo assim de coração que o seu exemplo para os seus liderados, e todos nós temos o nosso círculo de influência, todos nós somos líderes em algum contexto, em algum momento, em algum círculo de influência, mas que o seu e o meu exemplo de líder possa chegar até o liderado como um reflexo da pessoa de Jesus em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê o seu Santo Espírito para que nós possamos sempre pensar nisso e seguir os caminhos, as pegadas que Jesus deixou. Fica com Deus, um forte abraço para você e amanhã eu volto com mais um torpedo aqui para o seu coração. Até lá então, tchau, tchau.